Está tudo nas mãos do jogador. Agora, se ele manter a palavra, ele será do Flamengo. Caso contrário, paciência. O que o Flamengo podia fazer, ele fez. O que o jogador pediu, ele atendeu. Vamos esperar para a gente ver. Flamengo aí é otimista para ter o jogador no Super Mundial. Preocupação com o estado físico dos atletas, principalmente da zaga titular rubro-negra. O sinal de alerta está ligado. Sorteio da Copa do Brasil. A terceira fase, o Flamengo já se encontra. Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos começar aí falando. Sorteio da Copa do Brasil para a terceira fase, isso mesmo. O sorteio vai acontecer no dia 9, quarta-feira. Nesta quarta-feira o sorteio vai acontecer. Flamengo aí está no pote 1, junto com São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Esses adversários o Flamengo não vai enfrentar agora na terceira fase. O pote 2, que é onde saem os adversários aí, pode sair o adversário do Clube de Regatas, vai sair o adversário do Clube de Regatas do Flamengo. Ceará, CRB, Brusque, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá, Novo Horizontino, Criciúma, Botafogo da Paraíba, Operário, Retro do Pernambuco, Capital do Distrito Federal, Maracanã do Ceará, Vila Nova de Goiás e o CSA. A terceira fase, jogo de ida, dia 30 de abril, e volta no dia 21 de maio. Aí já a CBF já definiu. As oitavas de final, 30 de junho, jogo de ida, 6 de agosto, jogo de volta. As quartas de final, 27 de agosto, jogo de ida, 11 de setembro, jogo de volta. Ah, mas por que esse espaço todo aí de 30 de julho? Por causa do Super Mundial. As semifinais, 5 de outubro, jogo de ida. 19 de outubro, jogo de volta. As finais da Copa do Brasil deste ano, dia 2 de novembro, o jogo da ida, e o dia 9 de novembro, o jogo da volta. Flamengo aí defendendo o título de atual campeão e buscando aí a sexta taça da Copa do Brasil, podendo se igualar ao Cruzeiro, que até então é o maior vencedor. Então lembrando, dia 9 agora, o sorteio. O Flamengo está no pote 1. Vamos aguardar. Quem vocês gostariam de ver o Flamengo pegar? Eu gostaria que o Flamengo pegasse aí o Paysandu. Eu gostaria. O Paysandu acho que seria bacana. Ir lá para cima, pro norte lá novamente. Para aqueles lados. Bom, deixem aí nos comentários. Mudando de assunto, vamos falar aí sobre a questão do desgaste. Os jogadores ontem, após a partida contra o Vitória, caíram no chão de desgaste. É natural, principalmente depois da longa viagem que foi lá para a Venezuela e voltar. Né? Gastou aí praticamente 24 horas para regressar ao Brasil. E aí não teve tempo nenhum para poder basicamente se recuperar e ir para o jogo. Mas o que mais chamou atenção foi o desgaste da dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Esses dois aí chamou muita atenção, mas muita atenção. E foi ligado o sinal de alerta aí. A maratona de jogos é grande. Léo Pereira e Léo Ortiz praticamente não saem do time.
O Danilo aí, que foi contratado, se contundiu, é esperado para ter o retorno agora contra o Central Córdoba, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. E aí pode dar um descanso, Felipe Luiz pode vir a dar um descanso para um dos dois. Mas o sinal de alerta está aí ligado. E a gente tem que olhar com muita calma. Flamengo desgastando, se desgastando. Eu ontem no vídeo de noite, falando que o esquema que o Felipe Luiz quer implantar no Flamengo, no 4-2-4, não funciona. Deixa eu colocar uma vírgula, que eu não falei no vídeo de ontem, vou falar hoje. Não está funcionando quando se coloca 4 atacantes. Quando se coloca 4 atacantes, não funciona mesmo. Os atacantes ficam todos eles perdidos. Certo? Quando você tem os meios de campo, igual o Gerson caindo pela direita, fazendo o trabalho e tudo mais, o 4-2-4 acaba funcionando. Só que fica muito, muito vulnerável. Na entrevista coletiva, o Felipe Luiz foi perguntado por que não adiantar o De La Cruz para poder fazer a função da Arrascaeta e aí revezar entre os dois. E ele foi taxativo. E de uma certa maneira ele deu uma boa explicação. Ele falou assim, a meu ver, ele rende mais ali como volante do lado do De La Cruz, do Eric Pulgar. É a opinião dele. É a opinião dele. E aí a gente tem que respeitar. Mas poderia fazer sim. Quando o Arrascaeta não estivesse bem, poderia colocar o De La Cruz. Colocava o Alan ali como marcador, porque está jogando bem. A verdade tem que ser dita, e eu volto a falar, eu não gostaria de contratar o Alan. Eu não aprovei a contratação do Alan. Se eu sou presidente, sou o último a dar a palavra, o Alan não seria contratado. Mas nessa temporada, os jogos que ele começou e que ele entrou bem. Entrou bem. Então, assim, poderia colocar o Alan e o Pulgar e colocava aí o De La Cruz, e deixava o Gerson de um lado, o Cebolinha e o Bruno Henrique do outro, e o Juninho ou Pedro na área. O Juninho e o Bruno Henrique na área poderia fazer. Mas vamos aguardar. O certo é, quando você quer fazer o 4-2-4 com jogadores de meio chegando lá na frente como atacantes para pisar dentro da área, funciona. Está funcionando. O Flamengo consegue, inclusive, fazer essa variação quando está aí o Pulgar, o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gerson. Começa num 4-4-2 e acaba jogando num 4-2-4. Mas quando faz que tira os jogadores de meio e sai colocando atacantes, esqueçam. Luiz Araújo e Michael não vivem uma boa fase, um bom momento, melhor dizendo, no Flamengo. E isso está incomodando a torcida, porque o Felipe Luiz vem insistindo com os dois jogadores. Vamos esperar aí para ver as decisões próximas do treinador. A torcida já está começando a pegar no pé do treinador com a insistência dos dois, principalmente de Michael, porque nessa temporada de 2025 ele ainda não mostrou a que veio não. Teve as suas contusões, como o Cebolinha também teve, Luiz Araújo, tudo mais, mas até agora não mostrou. Bom, para a gente finalizar o vídeo, entre Flamengo e o empresário do jogador Jorginho, tudo acertado. O que o Jorginho pediu, o Flamengo atendeu. E o BAP, o presidente do Flamengo, deu o ok. Agora, não tem mais o que fazer. É esperar para ver qual vai ser a decisão do atleta. Imprensa inglesa crava que ele vai ser jogador do Flamengo no Super Mundial. Entre Flamengo
E o que o jogador pediu, tudo o Flamengo atendeu. Tudo, sem exceção. Agora é esperar para ver. Há quem diga que ele deu a palavra ao Flamengo que vai ser jogador do Flamengo. Como não tem nada assinado, já aconteceu muitas vezes as histórias aí. Renato Gaúcho se apresentando no São Paulo, se apresentou no dia seguinte e nem lá estava. O Scarpa, quem não se lembra aí, assinou um pré-contrato com o Palmeiras, não sei mais o que, na hora H deu para trás. Então, a gente tem que aguardar para a gente ver. Mas de certo, entre Flamengo e empresário Jorginho, tudo que o jogador pediu, o Flamengo atendeu. Tudo, sem exceção. Agora é ele. Parece que estamos nos aproximando do capítulo final. E ao que tudo indica, teremos um final feliz entre Flamengo e Jorginho. Imprensa inglesa crava, Jorginho será jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Boto, por sua vez, não se pronuncia de forma definitiva. Como ele mesmo falou, na hora que tiver assinado aí o papelzinho, resolvido o problema. Se inscreveu? Assinou o sininho das notificações? Comentou? Deixou o seu like? Conto com a sua ajuda para o crescimento do canal. Para quem já é inscrito, um muito obrigado. Mas não deixe de comentar, compartilhar e senta o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.